Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Tina Watson e vou dizer agora mesmo que é muito longo. De fato, é um dos casos mais extensos que fiz no canal, não sei quanto tempo demandará para finalizar e gravar o vídeo, mas já estamos aqui, vamos fazer isso. É um caso bastante interessante do começo ao fim, então provavelmente haverá discussão. Vamos ver nos comentários o que vocês pensam sobre este caso quando terminar. De volta para aqueles que não sabem ou não viram o último vídeo, eu me mudei então provavelmente a Echo, ainda não tenho sofá, então bem, espero que esteja tudo bem, espero que não seja muito perceptível, mas bem, se não, esperem alguns vídeos e já vai ter sofá, já vai ter menos eco e tudo mais. Por outro lado, acima está minha lista de reprodução do canal para quem quiser continuar assistindo. Se curtirem este conteúdo, sugiram mais casos nos comentários abaixo. Evidentemente, naquela lista que vocês veem na tela, vai aparecer um i. Em algum lugar, cliquem e lá terão o resto dos casos. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir em alguma delas, e acho que não tenho mais nada a acrescentar sobre tudo isso. Como disse, é longo, então se quiserem vão buscar um cafezinho ou algo do tipo, porque vamos ficar aqui um bom tempo. Então bem, comecemos. A mulher que estão vendo neste momento é Tina Watson. Ela nasceu em 13 de fevereiro de 1977 na Alemanha antes de se mudar para os Estados Unidos quando ainda era um bebê. Em 24 de janeiro de 1980, ela foi legalmente adotada por Tony e Cindy. Thomas passou sua infância em Walker, Alabama com seus pais e sua irmã mais nova, Alanda. Eles se mudaram para Louisiana por um tempo e depois se estabeleceram em Birmingham, também no Alabama, durante os anos 90. Tina era alegre, tinha um belo sorriso e era muito próxima de sua família, mas sua vida não era perfeita. Desde muito jovem, sofria de uma condição cardíaca chamada PSBT. Em termos gerais, podemos dizer que causaria desmaios, convulsões e até mesmo poderia causar a morte. Por um período, ela optou por tratar a condição com medicamentos, mas a Gabe Watson por volta de 2001. O homem que vocês estão vendo agora é Gabe Watson, ou David Gabriel Watson. Ele cursou o ensino médio na Hoover High, a maior parte de sua jornada neste lugar foi comum. Ele gostava de praticar esportes, mas foi apenas no seu último ano que decidiu se dedicar mais ao basquete. Se comprometeu. No entanto, esse compromisso não durou muito e terminou ao chegar aos 23 anos. Após finalizar um compromisso, decidiu iniciar outro relacionamento que durou 3 anos, mas também terminaram novamente. Então, logo após este último relacionamento, conheceu a Gabe Watson por volta do ano de 2001. O homem que estão vendo agora mesmo é Gabe Watson, ou David Gabriel Watson. Ele fez o ensino médio na Hoover High School, onde passou a maior parte do tempo jogando esportes, mas só no último ano decidiu se dedicar mais ao basquete. Após o ensino médio, concluiu os estudos universitários da Alabama, em Birmingham, e era descrito por sua família e amigos como uma pessoa sem muitos problemas, de bom humor, um rapaz muito engraçado, mas tranquilo. Eles se conheceram na universidade em Birmingham e iniciaram o namoro em 2001 após Tina voltar a ser solteira. Foi depois, após uma festa de fim de ano, quando Tina decidiu dar uma chance e começar a sair com ele. Um detalhe muito importante para essa história é dizer que Gabe amava. Mergulho era um de seus hobbies preferidos. E decidiu mostrá-lo a Tina, e Tina parecia um tanto contente com este hobby. Embora seus amigos dissessem que ela realmente não gostava desse tipo de coisa, ela não gostava nem de mergulho nem desse tipo de esportes, mas bem, Tina aparentemente gostava já que Gabe gostava. Então, em 2003, decidiu contar aos seus pais que faria aulas de mergulho junto com Dave. Ela queria compartilhar essa atividade com ele, gostava muito que compartilhassem algo juntos e comunicou isso a eles. Os pais expressaram preocupação, mas ela, confiante, assegurou que tudo ficaria bem. Realmente não queriam que Tina acabasse no hospital ou com algo muito pior, mas tiveram que deixá-la ir, pois era algo que a fazia feliz, aparentemente. Um detalhe importante a destacar é que os pais também desaprovavam a atitude de Gabe. Na verdade, não falavam muita coisa boa sobre ele. Ela estava ciente, mas ainda assim aceitou a proposta de Gabe e
se comprometer com ele. Então a data do casamento seria em 2003, em outubro de 2003. Pouco antes do casamento, Tina foi visitar seu pai, Tommy, e simplesmente continuou com outras coisas. Gabe propôs a Tina em 2001. Enquanto sua família estava muito feliz com o noivado, já que eles haviam adotado Tina como sua própria filha, a família de Tina estava infeliz com a atitude de Gabe. Eles realmente não tinham muito de bom para falar dele. Ela sabia disso perfeitamente, mas mesmo assim decidiu aceitar a proposta de Gabe e se comprometer com ele. Então a data do casamento seria em 2003, em outubro. Pouco antes do casamento, Tina foi visitar seu pai, Tommy, para dizer que queria aumentar seu seguro de vida. Ela foi com o pai, pois ele estava trabalhando em esse negócio de seguros de vida por muitos anos. Ele ainda estava nesse negócio, ele sabia muito sobre isso, e portanto seria fácil para ele mudar seu seguro de vida e torná-lo mais alto. Isso não lhe agradou nem um pouco. Ele suspeitava de todo o assunto. Não parecia algo normal para ele, um mais alto. Ela questionava o que a fez precisar de atualização em alguns meses, preocupada com sua condição, já que acreditava que a cirurgia a havia ajudado bastante. Então ela questionou o motivo dele querer mudar. Para dizer que tudo estava resolvido e que ela já havia aumentado de seguro de vida e que, além disso, o deixasse como único beneficiário, pois eles iam se casar era como deveriam ser as coisas. Evidentemente, Tommy não gostou disso de jeito nenhum, suspeitava de algo em todo o assunto, não parecia algo normal para ele. Então ele disse a Tina que, como o seguro ainda precisava ser atualizado em alguns meses, quando esses meses se passassem, só então fariam toda a mudança. Tina estava apreensiva sobre o que falar para Gabe, então o pai a aconselhou a afirmar que tudo estava resolvido e que já possuía o seguro de vida solicitado por ele. O assunto terminou aí. No entanto, as famílias, e mais do que nunca Tommy, agora que via esse lado de Gabe, estavam em confronto. Digamos que eles não se davam bem de jeito nenhum e, de fato, durante o casamento, houve alguns desentendimentos. Apesar das inimizades, esses dois indivíduos se casaram. Disse a ele que apenas queria fazer isso. A maioria das coisas deu certo. A última vez que Tommy, o pai de Tina, viu sua filha foi durante a recepção do casamento. Ele teve a sorte de levá-la de carro até o casamento e, portanto, caminho para dizer a ela o quanto a amava e o quanto realmente queria que ela soubesse que a apoiava em tudo o que ela escolhesse. Também durante o caminho, ele disse a ela que, se ela não estivesse convencida de se casar, poderia parar naquele mesmo momento. Tina estava certa de que queria casar com Gabe, então simplesmente disse que queria fazer isso. Seu pai decidiu apoiá-la até o casamento. Conseguiu alcançá-la na recepção enquanto ainda estava no elevador. Indo embora, ele disse a ela que a amava e também conseguiu dizer a Gabe para cuidar muito dela. Este foi definitivamente o último momento que Tommy teve para apreciar com sua filha, foi o último momento em que ele pôde dizer a ela que a amava muito e que realmente esperava que fosse uma lua de mel na Austrália. Para a viagem, um pacote de mergulho por 7 dias com a pacote da companhia Mike Ball Dive Expeditions, um cruzeiro. Em si, para a lua de mel, era visitar a Grande Barreira de Corais, um recife perfeito para o mergulho, e dias antes da viagem, o computador de mergulho que de sua vida. Tina propôs que a viagem para a lua de mel dela fosse compartilhada com ele. E Gabe, como tinha esperado a vida toda para fazer essa viagem, disse que era uma ótima ideia. Então, eles compraram passagens para uma lua de mel na Austrália. Para a viagem, Gabe comprou um pacote de mergulho de 7 dias com a empresa Mike Ball Dive Expeditions. Este pacote era um cruzeiro com 25 descidas para fazer mergulho em lugares muito turísticos e lugares muito conhecidos por mergulhadores de todas as classes. Alguns dias antes da viagem, o computador de mergulho que tinha que fazer uma aclaração aqui é que esta pulseira funcionava de qualquer maneira se a bateria estivesse ao contrário. O objeto muito importante na hora de mergulhar, pois tem toda a informação possível. Digamos que sem este pequeno computador, descer quando estão mergulhando é bastante perigoso, já que poderia retirar a bateria e colocá-la de volta. Deveria ser consertado antes da viagem. Gabe decidiu então enviar o dispositivo para conserto em um serviço técnico que conhecia há anos. Disseram-lhe neste lugar que as pilhas estavam ao contrário, e portanto o dispositivo não funcionava completamente. Agora quero fazer uma observação aqui, é que esta pulseira funcionava de qualquer maneira se a bateria estivesse ao contrário. O problema é que não funcionava bem. Os alarmes não eram enviados, não soavam, uma coisa estranha assim, mas enfim. Digamos que uma pessoa comum não perceberia a menos que tirasse a bateria e a colocasse de volta. Supostamente então o problema estava completamente resolvido, então era hora de viajar?
Passaram 2 dias e começaram a longa jornada para Sydney. Para isso, fizeram algumas escalas para poder voar até a Austrália. Uma vez lá, decidiram visitar todos os pontos turísticos. Foram de um canto ao outro desempacando algumas coisas. Especialmente o equipamento de mergulho. Parecia, de acordo com as fotos que haviam tirado e o que contavam aos amigos por chamada, estava tudo bem, pareciam felizes. É então que devo começar o dia dos acontecimentos, finalmente onde eles entram no cruzeiro. Era 21 de outubro e o casal estava em Townsville. É nesse lugar que eles embarcariam no catamarã que os levaria para mergulhar durante 7 dias. O cruzeiro parte às 10 da noite de Townsville e começa a se dirigir para sua primeira parada, o naufrágio do SS John Gala. Enquanto o cruzeiro partia, os recém-casados se dirigiram para a cabine deles para desempacotar algumas coisas. Especialmente o equipamento de mergulho, crucial para esta viagem. Depois disso, iriam à recepção e posteriormente teriam uma breve entrevista com o diretor da viagem. Algo completamente necessário para a companhia e para os viajantes e garantir que toda a viagem fosse prazerosa e segura. Normalmente, nesta entrevista, foi possível determinar que Gabe é um mergulhador experiente e, portanto, não precisava de nada ajuda para descer. Gabe mergulhou mais de 50 vezes de diferentes maneiras, enquanto Tina não era inexperiente, apenas começando com algumas aulas, algumas interrompidas abruptamente, ela obviamente precisaria de ajuda. Então este diretor de viagem e mais 2 conseguiram fazer isso juntos. A realidade precisava pelo menos de uma aula de orientação para poder descer ao Yungala, então ele recomendou que eles fizessem isso. No entanto, o casal disse que queriam descer juntos e que durante a entrevista conseguiu determinar que Gabe era um mergulhador experiente e que, portanto, não precisava de ninguém para resgatar pessoas, estava certificado para descer a profundidades como as do Yungala, mas não estava certificado para ser o mais experiente, estava apenas começando, tinha tido algumas aulas, algumas até terminaram abruptamente, então claramente iria precisar de ajuda. Então este diretor de viagem, Wade, decidiu dizer a eles que ela precisava ter mais algumas aulas, precisava pelo menos de uma aula de orientação para poder se orientar, mas eles decidiram não fazer isso e... No entanto, o casal disse que queriam descer juntos e os deixou ir sem mais advertências. Era necessária. Devo esclarecer que Gabe estava certificado para resgatar pessoas, estava certificado para descer a profundidades como as do Yungala, mas não estava certificado para ser guia de ninguém. Ele não era professor, não era mestre, nada disso. Esclareço que mestre é um tipo de mergulhador, digamos, aquele que tem mais experiência que Gabe, que claramente não a tinha, e outro tipo de certificação, pelo que entendo. O diretor insistiu na orientação, mas o grupo decidiu discutir e compartilhar experiências de mergulho em vez disso. O barco então chega apenas no dia seguinte à zona. Durante o decorrer das horas que estiveram lá, conheceram 2 casais, mais experientes do que eles e com muitos mais anos. Eles eram Paula e Ken Snyder e Doug, e Ginger Milson. Ambos os casais descreveram Tina como uma garota gentil e feliz, muito carinhosa. No entanto, do lado de Gabe, embora parecesse amigável e de bom humor, ainda era um pouco distante. Eles realmente não tinham uma má impressão dele, ele simplesmente era calado e estava distante de todos eles. Mesmo assim, eles se tornaram parte do grupo, se reuniram, conversaram e compartilharam experiências de mergulho. O barco chega à área apenas no dia seguinte, onde eles tinham que mergulhar por volta das 6h30 e, 1 hora depois, os passageiros iniciaram o café da manhã. A ideia em si era bastante simples, né? Os mergulhadores desceriam através de uma linha, uma pequena corda para o naufrágio. Lá eles explorariam um pouco a área, veriam exatamente o que os instrutores indicaram e subiriam novamente para a superfície. Nada extremamente difícil ou muito complicado, de fato eles tinham instruções específicas de onde parar para poder controlar. Podia ser controlado debaixo d'água. Lembremos que não é a pessoa que estivesse minimamente experiente que poderia fazer isso se fosse calma e respeitando todas as instruções. Como eu disse antes, a viagem estava perfeitamente instruída. No entanto, mais tarde vamos descobrir que havia algumas coisas em segurança não totalmente respeitada. Antes de partir novamente, o diretor da viagem orientou os meninos a se prepararem. Tina se apresentasse para que ela pelo menos soubesse onde ela deveria parar, onde estavam as paradas de emergência, onde ela deveria descansar e poder ver se realmente conseguia se controlar debaixo d'água. Lembre-se que não é a mesma coisa ir para o Alabama fazer aulas de mergulho em uma piscina e estar no oceano. Portanto, uma aula de orientação teria sido o correto. Porém, Gabe e Tina negaram mais uma vez o convite. E até mesmo já estavam na água,
quando de repente Gabe notou que seu aparelho no pulso estava falhando. Então ele saiu da água, disse a Tina para fazer o mesmo e foi com uma pessoa da equipe para ver se eles poderiam ajudar e o que estava acontecendo com a máquina. A pessoa com ele poderia agir em caso de emergência se algo acontecesse com Tina. Mas o crucial era que estivessem sempre juntos, não se deixavam ninguém para trás. O casal se preparou da cabeça aos pés com o traje de mergulho, tinham tudo pronto para sair e até já estavam na água. Quando de repente Gabe notou que de volta seu aparelho no pulso estava falhando. Então ele saiu da água, disse a Tina para fazer o mesmo e foi com uma pessoa da equipe para ver se podiam ajudá-lo e o que estava acontecendo com a máquina. A pessoa com quem Gabe foi verificar o problema pensou que ele estava se referindo ao fato de o aparelho não estar registrando Ela relaxou e disse a Gabe que era apenas um problema sem grande importância devido à pressão dos tanques. Eles removeram a bateria, colocaram-na do lado correto e parecia que o problema estava finalmente resolvido mais uma vez. Tina, por sua vez, parecia ter problemas para descer, por isso precisava de mais peso, e foi isso que ela fez, adquiriu um colete com mais peso integrado. Acabou sendo, ela deveria usar, pois pesava muito. Quando eles voltam, tem o detalhe de quem teve a ideia. Digamos que quando Gabe voltou e ela disse que estava tendo problemas para descer, eles começaram a discutir se deveriam ou não adicionar peso. A questão é que não se vê pânico no rosto de Tina, algo que com mais peso. Não se sabe se Gabe pegou, se talvez Tina fez isso sem consultar ninguém, ou se outra pessoa deu a eles. O que deve ser dito agora é que, de qualquer forma, Tina estava usando um colete que não deveria usar, pois era muito pesado. Quando eles voltam para o barco antes de consertar o computador de navegação, uma assistente que estava a bordo diz que Gabe e Tina saíram da água vermelhos e com olhos lacrimejantes. Talvez até pudesse haver um pouco de pânico no rosto de Tina. Algo que certamente chamou sua atenção. Contudo, eles não descem 10 metros para ver o naufrágio, aproximam-se mais 4 metros, levando cerca de 3. Provavelmente não deveria tê-la deixado ir, se visse uma expressão de pânico nela. 15 minutos após, começam a descer. Segundo Gabe, a corrente naquele dia estava a partir deste ponto, só tínhamos o olhar de Gabe do que aconteceu, já que não havia mais ninguém por perto. Lá embaixo, na verdade, estavam apenas eles dois, do mesmo grupo, e perto deles começaram a descer alguns outros de outro barco chamado Jazz 2. Mas ainda estavam longe, então não podiam ver nada. Gabe e descem cerca de 10 metros para ver o naufrágio. Aproximam-se mais 4 metros, o que leva cerca de 3 minutos no total, e durante 1 minuto se dirigem para não conseguir se sustentar, que ela não conseguia subir. Era como começava a descer. Segundo Gabe, a corrente naquele dia estava bastante forte, de fato mais forte do que ele esperava e mais forte do que ele podia controlar normalmente. Ele soube a partir daquele momento em que desceu que a situação não era nada boa. Uma vez que estão perto do naufrágio, Tina se afasta um pouco e quando volta indica a Gabe que queria subir novamente. Aqui começa o problema. Gabe tenta subir com Tina por essa corda que estava indicando e quando olha para baixo vê que Tina... Colete, no entanto, quando olhou para ela novamente, viu que ela estava descendo cada vez mais em vez de realmente poder flutuar. Então decidiu soltá-la por 1 segundo para poder usar seu colete, para poder inflá-lo e assim ajudá-la. Este colete é muito útil para mergulhar, pois suporta quando inflado. Teria inflado o colete de Tina primeiro, mas não. O que podemos concluir é que, se inflado, poderia suportar melhor seu peso e auxiliá-la a levantar. Quando ele solta Tina, ele acha que ela faria exatamente a mesma coisa, que seria inflar o colete. No entanto, quando ele olhou para ela novamente, viu que deveria agir com calma, mas não o fez. Que realmente não estava conseguindo inflá-lo. Ele então tenta descer até onde Tina estava, mas não conseguia porque estava indo muito rápido, mais rápido do que ele era capaz. Teria sido útil se ele tivesse inflado o colete de Tina primeiro, mas não o fez. O que podemos dizer a respeito disso é máscara antes que entre muita água. Em situações assim, não sabemos como uma pessoa em pânico de ar. Quando ele se inclina novamente para tentar agarrar, no entanto, como eu disse antes, ele tinha a certificação para fazer isso, atrás dela gritando seu nome atrás da máscara, mas não alcançava a Tina, apenas via que ela continuava esperando sua ajuda de braços abertos. Ela pesava com os braços estendidos para ele descer.
Em um momento, ele consegue se aproximar mais, mas Tina começa a mover os braços freneticamente e acaba tirando a máscara dele, por isso ele tem que soltá-la novamente e tentar colocar a máscara antes que entre muita água. Ao mesmo tempo, ele consegue agarrar seu respirador extra e tomar um gole de ar. Quando ele se inclina novamente para tentar agarrá-la, ele é tão rápido que até comenta que machucou a orelha ao atravessar a água de volta, segundo ele, e que não conseguia alcançá-la. Ele apenas via como Tina continuava com os braços estendidos, esperando que ele a ajudasse. Ela ponderou sua esposa para ajudá-la, tentou dizer-lhe que estava em perigo. No entanto, eles não entenderam nada e não foram ajudá-la, então decidiu seguir seu... Todo o tempo não deveria ter feito o que fez, mas enfim, segundo ele, entrou em pânico naquele momento e simplesmente decidiu ir buscar ajuda. Então ele decidiu subir a toda velocidade para a superfície, subiu tão... Mas vale destacar o seguinte, este caso foi analisado por pessoas especialistas em mergulho, pessoas que descrevem os momentos em que ele vê 2 mergulhadores na água e tenta agitá-los e apontar para onde estava sua esposa para que fossem ajudá-la. Ele tentou dizer a eles que estava em perigo, no entanto, eles não entenderam nada e não foram ajudá-la. Então ele decidiu continuar seu caminho até a superfície e pedir ajuda no barco. Levou 7 minutos no total para chegar à superfície. Para o resgate, ela deveria estar ciente disso. Ela já havia feito mais de 50 viagens desse tipo e já... Ele recebeu as instruções várias vezes. Seria impossível para ele. Foi analisado por pessoas especialistas em mergulho, pessoas que levam... Coisa que, bem, vamos discutir um pouco mais tarde porque há algumas contradições em tudo isso. Uma vez que o tipo de casos é descer com alguns chutes, nem mesmo muitos, para poder alcançar a pessoa, inflar seu colete, liberar seu peso e trazê-los à superfície. Esse é o procedimento normal e o que supostamente Gabe estava treinado para fazer. Repito, ele tinha certificado de resgate e logo deveria saber tudo isso. Ele tinha feito mais de 50 viagens deste tipo e já lhe tinham dado as instruções muitas vezes. Seria impossível para ele não saber o que tinha que fazer naquele... Coisa que, bem, vamos discutir um pouco mais tarde porque há algumas contradições em tudo isso. Uma vez na superfície, Gabe alerta um membro que também chama a emergência, entrando em contato com o outro barco que estava perto, o Jazz 2. Os 2 barcos, então, começam as manobras de emergência, as quais Gabe deveria ter feito. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Wade Singleton, o diretor de viagem, estava abaixo com outro grupo de pessoas. Na verdade, ele estava junto ao fotógrafo da viagem, que também tirou fotos bastante importantes dessa ocasião. De repente, ele olha para o lado e vê uma pessoa no fundo do oceano jogada. Então se questiona o que ocorria e o que tal pessoa fazia. Ele se aproxima um pouco e vê que a mulher está com os olhos abertos para cima e com o corpo rígido. Naquele momento, ela soube que algo estava errado, se aproximou e começou a fazer as manobras de emergência, as quais Gabe deveria ter feito. Wade colocou seu braço sobre o direito de Tina e colocou sua mão no regulador para apertar o botão de purga para que assim entrasse ar em sua boca. Usou seu braço esquerdo para sustentar a cabeça durante as manobras de Wade. Conseguiram que Tina chegasse ao lado. Também há o peso deste colete. Ele percebeu que era extremamente pesado, mais do que deveria ter sido, e que os pesos estavam integrados no colete. Ele decidiu remover seu cinto de pesos. E assim, todo inflado, subia à superfície. Ele a pegou nos braços, a abraçou e juntos subiram flutuando, como Gabe deveria ter feito. Gabe ficou 7 minutos na água antes de emergir. Tina 10. O que significa que enquanto ele subia, Wade já estava resgatando-a e subindo com ele. Graças às manobras de Wade, conseguiram fazer com que Tina chegasse à superfície. Em pouco tempo. Ela chega até mais rápido do que revivê-la. Gabe estava no outro barco. E não que vamos ver mais tarde, Tina estava mais perto do Jazz do que do barco no qual eles tinham ido. Então, eles a põem no barco e tentam reanimá-la por 40 minutos. A primeira coisa que notam é que não parecia estar saindo água de sua boca, algo que não concorda com ter se afogado. Ela tinha um pouco de vômito, muito pouco na boca e de fato também estava saindo um pouco de espuma, mas de volta, muito pouco. Ela também tinha a máscara e o respirador completamente postos, não existia problema relativo a isso. Enquanto tentava reanimá-la, Gabe estava no outro barco e não pedia de forma alguma para ser levado até onde sua esposa estava. Ele não queria saber de nada. Estava distante e com os amigos que conheceu naquele barco, dizendo-lhes que era uma situação horrível e que se sentia muito mal.
Infelizmente, 40 minutos se passaram com manobras de ressuscitação sem que Tina não respondeu. Então, ela foi declarada morta às 11h21 da manhã, uma hora depois de se preparar para mergulhar. Ao ser informado da morte de sua esposa, Gabe começou a chorar intensamente. Naquele instante, ele pediu para ser conduzido ao barco para ver a esposa. Os demais grupos mergulhando por perto não tinham plena consciência do que ocorria. Alguns apenas perceberam que havia algo errado com uma pessoa, mas desconheciam sua morte, então todos continuaram agindo como se nada tivesse ocorrido. A ideia também não era que todos entrassem em pânico e parassem de mergulhar. Inclusive, alguém devolveu a Wade seu cinto de pesos, que estava no fundo do oceano, como se nada tivesse acontecido. Durante a volta, os passageiros descreveram Gabe como uma pessoa que não parecia ter perdido sua esposa ou que fazia comentários um tanto fora do lugar, como, por exemplo, chegou a dizer isso, fede como se algo menor tivesse acontecido, não é? Embora também deva ser dito que existem aquelas pessoas que o descrevem como alguém que realmente parecia mal, como alguém que estava sofrendo, mas enfim. Digamos, metade das pessoas o viam de um jeito, metade de outro. Ao relatar os fatos à polícia, a história mudou, mas não muito se nada que implicasse que tinha algo a ver com a morte. A Tina, pelo peso que carregava e depois o ar teria sido cortado, que alguém a teria girado a torneira do tanque fechada para evitar a entrada de ar. A máscara não poderia ser comprovada sem seu resgate pelas pessoas. Digamos que ele estava com ela aberta. Quando Gabe vai à delegacia para dar... E, no entanto, não o fez. Mas a grande questão era a seguinte: como ele havia morrido? Ela ainda tinha a máscara, tinha o respirador perfeitamente colocado. O vômito não indicava que ela havia morrido por vomitar, nem a espuma também indicava algo que tivesse a ver com a morte. A única possibilidade que se via era que seu excesso de ar tivesse sido cortado, que alguém tivesse girado o botão do tanque para que ela não pudesse receber mais ar para a máscara. Contudo, a prova era impossível, pois o botão do tanque que liberava o ar estava aberto. Quando Gabe chega à delegacia para prestar depoimento, decide ligar para seu pai e contar o que havia mencionado. Na ligação com ele, mencionou que tinha machucado os ouvidos, o que na verdade não disse antes até aquele momento. Ao seu lado estava Paula, uma amiga do pai de Gabe, que lhe comunicou os fatos. Ele e ela ouviram ele dizer isso e pensaram em que nunca havia mencionado. O tema da audição soou estranho desde o início, considerando que ela esteve com ele o tempo todo, o consolou e ouviu tudo o que tinha para dizer, e ele jamais havia mencionado tal coisa. Esse detalhe em choque não pediu explicações do ocorrido, não mencionou. Durante a ligação que teve com seu pai, pediu que fosse ele quem dissesse ao pai de Tina o que havia acontecido. Então foi acontecido, o pai de Gabe passa o telefone para o pai de Tina. Tommy, que estava ao seu lado em uma conferência de negócios, estava em outro estado e, portanto, não esperava o que lhe contariam. No momento em que atende a ligação e lhe dizem que sua filha morreu, ele cai de joelhos no chão e fica sem conseguir dizer nada. Claramente, na área onde residiam, as notícias já haviam chegado. Depois de terminar a ligação, Tommy se preparou para pegar um voo para o Alabama, de volta para casa. O que tinha acontecido? Depois de contar o que tinha acontecido, o pai de Gabe passou o telefone para o pastor, o mesmo pastor que havia casado Tommy e Gabe. Tommy pediu a este homem que não dissesse absolutamente nada, que não ligasse para a família, pois ele mesmo queria contar o que tinha acontecido. Então, o pastor disse a ele que estava tudo bem, que não contaria a ninguém. Contudo, até agora, tudo já ocorreu. Ele, claro, não sabia nada. Mais notícias. Uma vez terminada a chamada, Tommy se preparou para pegar um voo para Alabama de volta para sua casa. Infelizmente, enquanto ele estava esperando o voo, sua outra filha o chama chorando, pedindo explicações sobre o que havia acontecido. Acontece que ela havia chegado ao seu trabalho e todos os seus colegas sabiam o que havia acontecido, então, de algum modo, ela descobriu sem parecer precipitada. Há vistos expressos, mas é exagero. Ao descobrir, ele solicitou mais detalhes a Tommy sobre o ocorrido. Ele, claro, não sabia absolutamente nada. Mas, dos acontecimentos mais estranhos atuais, é que Tommy está descobrindo quem sabia das notícias e quem tinha descoberto antes dele. Acontece que a mãe de Gabe já estava no aeroporto do Alabama esperando uma viagem para a Austrália para ver seu filho. Ela já estava no aeroporto, já tinha um voo para a Austrália e já tinha um visto, coisa que pareceu muito rápida. Existem os vistos expressos, mas isso já é um exagero. Quando ele soube das notícias, a mãe de Gabe já estava viajando para a Austrália. Ele se perguntou naquele momento há quanto tempo essa mulher sabia a respeito.
Além disso, Tommy pega o voo para o Alabama e quando chega em casa, se reúne com sua família e pega o telefone para ligar para o consulado da Austrália. Ele precisava se comunicar com Gabe. Gabe não atendia suas ligações, ele não tinha culpa, perguntou-se todos os seus mensagens e ele precisava de respostas. Então, depois de horas no telefone, o consulado finalmente conseguiu se comunicar com Gabe, que o atendeu e começou a explicar o que havia acontecido de acordo com suas palavras. Nesse momento, eles não suspeitavam de como isso ocorreu, provavelmente acreditavam que talvez na água, olhando diretamente nos olhos dele enquanto ele morria. Talvez tenha ocorrido algum acidente, mas eles não pensavam que Gabe tivesse algo a ver com a morte de sua filha. Então a mãe de Tina responde no telefone que ele não era culpado, perguntou se ele estava bem, se estava se recuperando bem do incidente. Ela realmente não pensava que ele tinha algo a ver, simplesmente pensou que ele era uma vítima. Havia acabado de perder sua esposa, estava lá gritando seu nome, segurando-a enquanto eles o faziam se sentir culpado, porque ele explicava que essa imagem de sua esposa caindo na água, olhando diretamente nos olhos dele enquanto morria, ficou em sua mente. Então, definitivamente, a mãe se sentia muito culpada a respeito. No entanto, Gabe mentiu para eles. Embora a parte em que ela o olhava enquanto caía provavelmente fosse verdade, o resto das coisas que ele disse era mentira. Acontece que a família de Tina perguntou a ele pelo telefone se ele tinha ficado com ela durante o tempo em que tentavam reanimá-la. Perguntaram se ele estava com ela, gritando seu nome, segurando-a enquanto faziam as manobras de ressuscitação, e ele disse que sim, mas sem água. O que restava então era saber se era acidental ou proposital, se alguém tinha feito outro barco ir vê-la sem querer. Além de tudo isso, vamos então para o que foi a autópsia e o que realmente causou sua morte, embora não tenha sido possível dizer exatamente como foi. Veja, ocorreu mais por eliminação. Como realmente fora a morte? Essa era a grande questão, que isso foi descartado. Também não foi resultado de um ataque de algum animal marinho ou algo assim. Então, o vômito dela, o que poderia ser? Como aconteceu e quem fez isso? Por que alguém teria que ter girado o botão nos tubos de oxigênio dela? Então, como isso seria possível? Além de que temos que pensar que a ideia era que eles tinham cortado o oxigênio dela dos tanques à máscara. O que ocorreu? A válvula estava corretamente posicionada e o equipamento de mergulho em perfeitas condições, logo isso não poderia ser o problema. A grande questão realmente era essa: como isso tinha acontecido? Como ele se afogou? O que poderia ter provocado isso se não era sua condição cardíaca, nem se afogar com seu próprio vômito? O que poderia ter sido? Como foi? Quem fez isso? Como alguém poderia girar o botão nos seus tubos de oxigênio? Além de que temos que pensar que isso leva tempo, não é tão fácil quanto simplesmente apertar um botão. Isso leva um tempo por um lado e depois leva tempo para a pessoa se sufocar que para de ter oxigênio. Depois que a investigação começou e ainda estando na Austrália, Gabe pediu à polícia para ser entrevistado novamente. Ele queria esclarecer algumas coisas. Primeiramente, afirmou que nunca deu à esposa a tal orientação que Wade mencionou e, além disso, sua certificação de resgate não abrangia pessoas inconscientes. Depois vamos ver mais profundamente o que eles pediram, mas ele negou. Ele até tentou fugir de que estavam fazendo com ele. Do lado do funeral, quando Alabama, Tommy estava esperando lá para pedir explicações para dizer oi, e Gabe, ao chegar no aeroporto de Alabama, de absolutamente tudo, e não queriam ceder nenhuma responsabilidade para a família de Tina. Sinceramente, não entendo por que isso aconteceu. Não compreendo até hoje porque não tinha nenhum objetivo. Por ser o marido, Gabe tinha toda a responsabilidade pelo funeral, mas poderia ter assinado uma procuração para que a família de Tina cuidasse disso, e de fato eles pediram, mas ele negou. Ela até tentou fugir de Tommy o máximo que pôde. Ao chegar no aeroporto do Alabama, Tommy estava lá, pronto para pedir explicações. Ao chegar no aeroporto do Alabama, Gabe disse que estava com dor no ouvido e precisou ser levado ao hospital para exames. E a propósito, estava tudo bem. Quer dizer, ele tinha feito em mensagem e entrou em contato com eles para poder receber um... Simultaneamente, os casais que se conheceram no barco suspeitavam de Gabe e queriam evitar problemas. O único problema em tudo isso foi do que havia acontecido. Então, para não parecerem insensíveis e para não desrespeitar a família, decidiram simplesmente deixar uma mensagem com o diretor do funeral para que ele pudesse responder no devido momento. A mensagem era a seguinte: se você quiser conversar com alguém ou algumas pessoas que estavam no barco, ficaríamos mais do que felizes em poder falar com você. Tommy, no devido tempo, respondeu a mensagem e entrou em contato com eles para poder receber um pouco mais de informação que mais tarde foi de muita utilidade.
O funeral passou com desgostos entre as famílias, mas sem maiores incidentes. O único problema em tudo isso foi Gabe e suas atitudes estranhas fora do lugar. Ele era um homem bastante estranho, o que posso dizer em primeiro lugar para uma amiga de Tina que estava lá. Lamentando-se pela perda, ele mostrou uma foto de Tina em frente a um cartaz de "Cuidado, maré perigosa", um pequeno cartaz de alguém que poderia se afogar, algo completamente fora do lugar, algo que é desrespeitoso em um funeral e... Além disso, ele também estava fazendo comentários um tanto desrespeitosos para as amigas de Tina. Não vou repeti-los, eram desrespeitosos. Ainda assim, a família de Gabe o defendia em relação à sua atitude, já... Segundo eles, ele sempre foi assim. Ele tinha um humor um tanto estranho, um tanto particular, poderia-se dizer. É então, após este funeral, que Gabe começa a tomar ações em relação aos seguros de vida e aos seguros de viagem que ele havia solicitado. Como Tina não alterou o seguro de vida, receberia anualmente $34.000 devido à sua morte. E além disso, o único beneficiário era Tommy, seu pai. Gabe então queria o seguro mais alto, queria o seguro que dava a ele todo o dinheiro e $175.000. No total, coisa que não deu nada certo para ele, já que Tommy havia previsto tudo isso. Ele não previu a morte da filha, mas que Gabe tinha algumas intenções cruzadas. Ele também não tinha alterado o seguro de vida que supostamente cobria mortes na viagem. O problema é que ele não sabia que isso não cobria mortes por mergulho. Ele descobriu isso quando ela tentou acionar o seguro. Além de tudo isso, Tina tinha uma dívida de uma hipoteca de $12.000 e mais $5.000 pelo seu funeral. O principal argumento de defesa de Gabe era que ele não mataria sua esposa, apenas por $34.000 quando devia tanto dinheiro por sua morte e pela hipoteca. No entanto, temos que lembrar que ele não sabia sobre isso, não haviam mudado o seguro de vida e, portanto, pensava que teria $175.000 para gastar. Enquanto ele tentava cobrar algum tipo de seguro, Tommy, por outro lado, buscava a ajuda de pessoas que estivessem com experiência em mergulho. Queria compreender melhor o ocorrido sob uma perspectiva profissional, então decidiu contatar o casal que falou com ele, os dois que deixaram uma mensagem no funeral. Uma dessas pessoas era Kenneth Snyder, um homem de 60 anos que já havia passado muitos desses anos mergulhando, então ele tinha a experiência e sabia como uma pessoa deveria agir nessas circunstâncias em que Gabe esteve. Ele explicou a Tommy que a história que Gabe contava não parecia normal. A principal coisa que ele disse é que uma pessoa que está se afogando não só estende os braços, mas tenta desesperadamente subir à superfície. Portanto, Tina estaria tentando chutar para cima e não estaria caindo para baixo, apenas olhando para Gabe. O computador de mergulho no pulso dela mostrava o quão fundo Gabe desceu. Isso não concordava com a distância que Tina estaria descendo. Ele não desceu realmente para tentar resgatá-la, como disse, não tentou várias vezes, chegou até certo ponto e depois voltou a subir e, além disso, como eu disse antes, fez isso lentamente. Ou seja, ele tinha tomado seu tempo, e nesse momento Wade subiu mais rápido e com experiência, chegou a abrir um caso, uma investigação. Tommy decidiu viajar para a Austrália para ver diretamente a pessoa que havia salvado sua filha ou que havia tentado resgatá-la. Ele era Wade Singleton, o diretor da viagem. Se seria possível fazer na água o que Gabe descreveu, se o relato poderia se concretizar como ele, até o último momento e que de fato não queria vê-la. Ele esteve longe, não disse seu nome, não estava presente quando a resgataram, mentiu sobre tudo. Através da perícia, análise do material de mergulho de Tina e depoimentos de vários mergulhadores, com experiência abriu-se uma investigação. Criminoso, após 9 meses. Foi feito tudo o que foi possível em termos de provas do que havia acontecido, foram feitos modelos 3D, até mesmo houve pessoas testando diretamente se era fisicamente possível fazer na água o que Gabe havia descrito. Se a história poderia resultar como ele o 16 metros e ter caído onde estava Wade, que algo na história que ele contava não era... Certa é que a foto que foi tirada do corpo, justamente que estava o fotógrafo da viagem tirando fotos debaixo d'água, mostrava a localização exata onde Wade havia sido encontrado. O que quer dizer que era a 16 metros do naufrágio? Vamos ver, Tina e Gabe estavam descendo diretamente para o naufrágio e supõe-se que Tina não se afastou muito. Ou seja, ela estava voltando, ninguém se lembra de ter sido agitado por Gabe, nem que isso significa que em nenhum momento ela poderia ter se afastado do dobro do peso do que precisava em seu... Claramente nessa parte ela havia mentido, mas além disso também havia mentido em relação a alertar 2 mergulhadores que estavam na água.
A polícia e os investigadores buscaram depoimentos de todos presentes naquele lugar. Naquele momento, montes de pessoas ao redor do mundo, já que este cruzeiro é feito por muitos turistas, perguntaram a cada um deles e nenhuma dessas pessoas se lembrava de ter visto um homem alertar alguém. Ninguém se lembrava de ter sido alertado por Gabe, nem mesmo de tê-lo visto por perto. Por outro lado, Tina tinha mais do que o dobro do peso necessário em seu colete, ou seja, normalmente eles têm um pouco de peso para poder afundar. Ter mais da metade do peso realmente torna difícil voltar a subir. Logo, mesmo que inflasse o colete, não conseguiria subir sozinha. A pergunta é, quem deu o colete para ela? Quem deu tanto peso para ela? Quem a deixou descer assim? Por causa disso, começa-se a suspeitar um pouco mais sobre Gabe. E então aparece um especialista chamado Michael McFadden, que também era justamente um mergulhador com muita experiência, a quem não parecia possível que ele fosse o culpado. Já que, segundo essa pessoa, dizia que para desligar o oxigênio teria que passar 1 minuto, depois 30 segundos até que a pessoa começasse a se desesperar e a faltar ar, e só então caísse na inconsciência. Depois, quando a pessoa já estivesse inconsciente e caindo, ele deveria diretamente abrir a válvula de novo para não levantar suspeitas. A válvula de oxigênio, então haveria mais no tanque se não tivesse alcançado. Além disso, também indicava que Tina tinha muito pouco ar no tanque e que poderia ter desmaiado por ter respirado demais por um ataque de pânico debaixo d'água. Temos ao sair da água, como disse antes, e o computador de pânico, supostamente, que parecia que ela estava em estado de pânico acima antes de entrar na água. Este homem então dizia que talvez nesse ataque começou a respirar muito rápido, respirou um monte de ar, não restava nada e desmaiou. Digamos que se Gabe tivesse fechado seus certificados, não eram para pessoas inconscientes, mas ao revisar oxigênio, não menos. Porém, as inconsistências na história de Gabe e as mentiras ditas persistiam. As certificações que estudou para isso e que a água não rompeu tímpano nem nada ao sair da água, como disse antes, e o computador à parte. Mostrava que ele havia ido a uma velocidade normal. Não, a companhia de mergulho, que supostamente os controlava, deixou-os sozinhos, os dois juntos, o que é bastante normal para pessoas com experiência, mas não é nada normal não ter ido novamente para dar declarações. Nessas declarações, ele disse que seus certificados não eram para pessoas inconscientes, mas ao revisar as certificações que ele tinha, sim, eram para pessoas inconscientes. De fato, era fácil de provar. As certificações mostravam que ele estudou especificamente para isso e passou no exame. Então Gabe era completamente capaz de resgatar pessoas inconscientes, mas ainda há um grande problema e não é culpa de Gabe. A companhia de viagem, a companhia de mergulho, que supostamente os supervisionava, os abandonou. Ir sozinhos, os dois juntos, o que é bastante normal para pessoas com experiência, mas não é nada normal para uma pessoa que quase não sabe nada sobre mergulho. Tina havia feito apenas 5 viagens e algumas delas foram interrompidas porque ela entrou em pânico debaixo d'água. Embora existam áreas mais perigosas que outras, Tina deveria ter, sem dúvida, uma aula na qual tudo o que ela precisava saber fosse explicado, e também deveria sair com um instrutor, não com seu parceiro, que não tinha nenhuma certificação para ensinar, nem para supervisionar, que era o mais importante. Ela precisava de supervisão onde quer que fosse porque realmente não sabia, e menos ainda o que as entrevistas serviam. Ou seja, embora Gabe tivesse a certificação para resgatar pessoas inconscientes, se fossem oceano aberto em um território que desconhecia ou que não conhecia o suficiente, então talvez ele não soubesse como agir nessa situação. Além de tudo isso, cada mergulhador mantém um diário registrando todas as suas viagens e características. O que queria dizer que Tina estava escrito que interrompeu viagens por pânico. No entanto, Wade a deixou ir. Está bem que ele, de todos modos, sugeriu que ela fizesse orientação, mas ainda assim deixou os dois irem sozinhos, sem supervisor. A empresa também cometeu vários outros erros em relação a ele tinha a certificação para resgatar pessoas inconscientes, se fosse em oceano aberto, em um território que desconhecia ou que não conhecia o suficiente, então talvez ele não soubesse agir nessa situação. Além de tudo isso, cada mergulhador tem um diário onde registra cada viagem que fez, com todas as características. O que queria dizer que Tina tinha ali escrito que havia interrompido viagens por pânico, no entanto, Wade a deixou ir. Está bem que ele de qualquer forma sugeriu que ela fizesse orientação, mas ainda assim os deixou ir sozinhos, juntos os dois, sem um supervisor. A empresa também cometeu vários outros erros em relação ao tema de segurança.
Os tanques de cada mergulhador deveriam ter a cor específica de sua categoria. Isso facilitaria a distinção entre experientes e iniciantes. Que a sua morte não tinha sido um acidente. Eles tinham várias coisas contra o Gabe, mais do que tudo, ele tinha a certificação para ser instrutor dela. Mesmo assim, ficaram sozinhos. Porém, o pior era que Tina precisava assinar documentos afirmando que compreendia os riscos do mergulho e que a empresa não assumia certas responsabilidades. Nunca receberam tais papéis. Ainda assim, poderia-se considerar que Gabe sabia sobre a ansiedade de Tina e decidiu usar isso a seu favor para garantir a morte. Um ano após os fatos, a família de Tina começou a declarar que a sua morte não tinha sido um acidente. Eles tinham muitas queixas contra Gabe, principalmente por seu comportamento, além de alguém estar removendo as flores do túmulo de Tina. Acreditavam que tinha sido Gabe, mais do que tudo porque recentemente haviam pedido para mudar o túmulo de Tina para um lote que era de sua propriedade. Ou seja, a família de Gabe pediu do nada para mudar o túmulo de Tina para outro lugar, o que não fazia sentido, mas eles poderiam fazer isso tranquilamente porque Gabe, como marido, tinha tudo necessário para isso, sem necessidade de assinatura e sob sua responsabilidade. Ele tinha liberdade para agir, mas surpreendentemente não fez nada. Segundo o advogado de Gabe, ele e a família de Gabe, as flores continuavam a desaparecer. Tommy foi com a irmã e a mãe de Tina deixar flores para ela e elas sumiram de repente. O investigador da polícia que estava encarregado do caso decidiu investigar um pouco mais sobre isso e foi ao túmulo esperar por dias com uma câmera para ver quem era o culpado disso. Nada mais nada menos que Gabe. Ele aparecia no túmulo, pegava um cabo e retirava as flores que a família deixava na caixa onde estavam. Ele então as jogava na rua como se não fossem nada. Segundo o advogado de Gabe, ele fazia isso apenas porque eram de plástico e sabia que Tina não gostava. Então decidia simplesmente jogá-las fora, apesar de serem da sua família. Mais tarde, ele declarou que fazia isso porque não gostava da atitude da família em relação a ele, pois o chamavam de assassino. Então um juiz disse a ele para parar ou se tornaria suspeito no caso da morte de sua esposa. Durante esse tempo, os investigadores conseguiram comprovar que esse movimento de desligar e ligar novamente o oxigênio era possível, que naquele tempo em que ele estava na água, era completamente possível fazer com que o oxigênio de Tina se apagasse e voltasse a ligar e depois subir. Por outro lado, ele continuou por anos tentando obter as indenizações dos seguros de vida e dos seguros de viagem. De fato, ele chegou a ir a julgamento para poder obter essas indenizações. Ele não parava até que um juiz o alertou a parar, ou se tornaria suspeito na morte da esposa. Ele queria ser reembolsado por absolutamente tudo. Despesas de viagem, médicas, chamadas, cartões, transportes e danos emocionais. Tudo isso até que um juiz rejeitou. Felizmente, a polícia da Austrália nunca parou e até voou para o Alabama para buscar mais pistas próximas à família e próximas a Gabe. É assim que conseguem obter alguns testemunhos de situações um pouco desconfortáveis no casal ou seja, atitudes controladoras de Gabe. A primeira situação envolvia o anel de noivado que Gabe havia comprado. Acontece que ele mostrou para Tina e disse que ela não podia tocar nem olhar para ele. Ou ele o devolveria, que de fato o daria a ela uma vez que ele estivesse preparado. Mas há outra que é um tanto pior e já cruza um limite. A situação acontece em uma pizzaria. Tina entra para pedir uma pizza. Ao sair, Gabe aparenta descontentamento, como se tivesse falhado em algo. Como ele queria, tinha que fazer exatamente como ele queria. Então ele entra na pizzaria, pede outra pizza e quando sai, joga em cima da Tina. Muitos testemunharam essa situação e os amigos dela não ficaram surpresos. O pai, é claro, sabia de tudo isso. Tina contava as coisas para ele e, evidentemente, ele não gostava nem um pouco do Gabe. Havia 2 possíveis motivos para ele querer assassinar a Tina. Um deles era o seguro de vida e o outro uma possível infidelidade. Acontece que eles, antes de se comprometerem, antes de Gabe pedir, haviam terminado. Tina estava insatisfeita com o relacionamento e não queria mais saber de nada. Então, uma amiga sugeriu que ela se distraísse saindo com outra pessoa para verificar se realmente desejava um relacionamento ou se queria se separar de Gabe definitivamente. Decidir. Então, essa amiga propõe a Tina ir viajar para onde estava seu primo, assim passariam um fim de semana juntos. Ao retornar, Tina revela à amiga que não queria mais Gabe, percebendo que o relacionamento não dava certo, mas Gabe aparentemente também descobriu sobre o fim de semana com outro. Quando ele descobre isso, ele propõe casamento a Tina. Eles não retornaram, ele apenas ficou irritado e propôs casamento. E eu digo que ele fica bravo.
que foi registrado pelos amigos, que depois começou toda uma briga sobre o fim de semana que ele passou com outra pessoa quando eles já não estavam mais juntos, realmente nenhum dos amigos da Tina conseguiu entender por que ela voltou com ele, mas ela voltou e aceitou o casamento. A amiga que a apresentou ao primo questionou se ela realmente estava certa depois de tudo o que ele havia dito, e ela respondeu que sim, um pouco hesitante, mas ela queria se casar. Anos de pesquisa e conflitos passaram, ele a amava muito. Durante esse período, foi conduzido era o ano de 2007, Gabe estava em um novo relacionamento, estava com outra garota muito parecida com Tina, de fato loira, com um rosto muito similar que ele havia conhecido. No ensino médio, eles se reencontraram. Ela parecia não se importar com o passado dele e respeitava que ele tivesse uma esposa falecida. Gabe revelava que sua nova namorada permitia que ele guardasse fotos da Tina pela casa, porque entendia que ela era parte da vida dele, que tinha sido parte da vida dele e que ele a amava muito. Eventualmente, durante esse tempo, um julgamento foi conduzido na Austrália, ao qual Gabe não quis ir por muito tempo. Ele brigou por meses com seu advogado para não ter que ir, até que um dia simplesmente disse que iria comparecer. Durante este julgamento, foram usados os depoimentos de que até o ano de 2010 ele deveria ser libertado e teria que voltar para os Estados Unidos, mas antes que pudesse iniciar a defesa, ele se declarou culpado de homicídio culposo. Ele não quis dizer que tinha planejado matar sua esposa, mas sim que, mais bem, era culpado por não ter feito o suficiente para salvá-la. Sua condenação inicial de 4 anos foi posteriormente reduzida para 12 meses. Houve bastante debate sobre isso, sugeriram que ele deveria fazer menos, alegaram que ele deveria fazer 1010 a Gabe, acusaram que em 2010 ele deveria ser libertado e retornar aos Estados Unidos, onde outro julgamento o aguardava. Ele tinha que ir a outro tribunal e receber outra sentença. O único problema durante esse tempo é que em Alabama existia a pena de morte e na Austrália não. Então, para devolver Gabe aos Estados Unidos, eles tiveram que esperar 3 semanas para que eles assinassem que não iriam processá-lo com pena de morte, já que na Austrália existia. No dia 25 de novembro de 2010, Gabe é acusado de assassinato capital e sequestro com engano. Seu advogado consegue livrá-lo da acusação de sequestro com engano, com uma fiança de $100.000, com um requisito extra que era usar um dispositivo de monitoramento e ter um toque de recolher. O julgamento por assassinato foi diferente. Havia provas de que Gabe havia retirado as flores do túmulo, havia testemunhos. Nesta oportunidade, o juiz decidiu descartar o caso. Normalmente água. Então, em fevereiro de 2012, começa oficialmente o julgamento em Alabama. Neste julgamento, todos os depoimentos foram usados, incluindo o de um amigo de Gabe, que se certificou com ele para resgate de pessoas inconscientes na água. Havia evidências de tudo e ocorreu algo totalmente imprevisto. A defesa de Gabe pediu, antes de apresentar qualquer prova a seu favor, que, caso fosse descartado, é algo comum. Na verdade, é sempre comum e normalmente rejeitado por precaução, mas desta vez o juiz decidiu descartar o caso. Normalmente não se tem esperanças de que seja assim, mas essa é a verdade. Mas toda vez que contava a história, algo culpado por tal coisa. Disse que as evidências não eram suficientes para declarar que ele tinha a intenção de matar a Tina. Então, suponhamos que ele foi solto após o julgamento. Ele teve que pagar a fiança, teve que usar o dispositivo de monitoramento por um tempo, mas não foi considerado culpado. Algumas pessoas ainda pensam que isso está errado, que o resultado do julgamento estava incorreto, não sabiam o que fazer. Realmente não havia necessidade de ir à polícia para esclarecer que ele não tinha a intenção de matá-la e que tinha dito toda a verdade. Mas toda vez que ele contava a história, algo estava errado, algo estava fora do lugar, ele mentia sobre tudo o que fazia. Por que ele faria isso? Nem mesmo havia necessidade de mentir de qualquer forma. Não fazia diferença se ele tinha ido rápido ou se tinha ido com cautela. Ele poderia ter dito diretamente que tinha feito as aulas para se certificar em resgatar pessoas inconscientes, porque poderia ter se defendido dizendo que estava sob muita pressão e que não sabia o que fazer. Realmente não havia necessidade de ir à polícia esclarecer que não tinha feito a certificação com pessoas inconscientes, o que além disso era mentira. Ele pediu um seguro de viagem, acreditando que cobriria mortes, e solicitou a Tina que aumentasse seu seguro de vida, nomeando-o como único beneficiário. Talvez ele fosse apenas uma pessoa ruim em geral, mas talvez não fosse culpado pelo que aconteceu com Tina. Ou talvez ele tenha planejado tudo. Simplesmente escapou. Um ano passou e meio preso e saiu. A justiça não fez nada. Me digam o que pensam sobre
Este caso foi tremendamente longo, espero que vocês tenham visto completo. Se chegaram até aqui, parabéns, deixem suas opiniões abaixo. É interessante discutir o que vocês pensam sobre o aconteceu de fato. Se tiverem mais informações, compartilhem nos comentários. Se conhecerem outro pedaço deixem abaixo e aqui termina o vídeo finalmente. Então bem, não tenho mais nada a dizer. Aqui ao lado estão meus Patreons. Se quiserem saber mais a respeito, abaixo tem um link na descrição. Desculpe pela postagem tardia dos vídeos, atrasos devido a muitas mudanças e questões a resolver. Absolutamente tudo, então nada, agora é só trabalho. Mas bem, espero que tenham gostado da pesquisa. Aqui está um novo vídeo e uma recomendação. Inscrevam-se clicando no meu rosto. Aprecio muito que me assistam e que me apoiem em cada vídeo. Os últimos vídeos estiveram recebendo muitas visitas, além de serem muito interessantes. Na minha opinião, humilde opinião. Espero que tenham gostado também. Nos vemos em outro vídeo. Adeus.